Olá, internauta da Gazeta do Povo, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Fato do Dia, o nosso programa diário da política paranaense, ao vivo aqui dos estúdios da Gazeta, em que nós destacamos as principais notícias da política no nosso estado. E tem muita coisa acontecendo. Para falar sobre hoje os fatos do dia, estão aqui comigo a Kátia Brembate. Tudo Olá, bem, Kátia? Tudo ótimo. E também a jornalista Angiele Maros. Tudo Oi, bem, Angi? Tudo bem, como vai? Boa tarde. Então, hoje nós vamos repercutir os números da pesquisa Ibope, que saíram ontem no fim da tarde. Então, é o nosso primeiro programa após a divulgação dos números do Ibope. Tem pesquisa de intenção de voto para o governo do estado, para o Senado no Paraná, e tudo isso a gente vai repercutir. E também, hoje à noite, tem o segundo debate entre os candidatos ao governo do Paraná. Então, também a gente vai adiantar aqui um pouquinho do que você pode aguardar nesse debate. Bom, com relação ao Ibope, vou pedir até para o Rodrigo mostrar na tela, para a gente ver os números, né, da intenção de voto para o governo do Paraná. Então, o Ibope, divulgado ontem, traz Ratinho Júnior do PSD com 44% das intenções de voto, seguido de Cida Borghetti com 17%, João Arruda 10%, Dr. Rosinha 6%, e ali na tela você vê o percentual dos demais candidatos. Antes da gente comentar os números, eu só preciso registrar aqui para você a metodologia da pesquisa. Toda pesquisa eleitoral, ela precisa ter um registro na Justiça Eleitoral, ela precisa ter tudo detalhado. Então, vamos ver na tela, Rodrigo, a questão da metodologia da pesquisa para a gente já em seguida já conversar sobre os números. Então, a pesquisa Ibope, ela foi realizada de 1º a 4 de setembro, com 1.204 entrevistados no Paraná, contratada pela RPC, registrada no TRE com o número 04985/2018, margem de erro de 3 pontos percentuais, nível de confiança de 95%, né? Então, essa questão é só uma observação, né, que a pesquisa está sendo impugnada por a questão da estratificação. E então, com relação a esses números, Kátia, o que a gente pode falar? A gente está se encaminhando uma eleição para o primeiro turno, para o segundo turno. O que você destacaria para a gente? Olha, esses números, né, dessa pesquisa realizada agora recentemente, né, de 21 a 24 de setembro, os números de 1º a 4 de setembro são da pesquisa anterior, que a gente vai falar. Esses números dessa mais recente pesquisa, eles deixaram o cenário indefinido, com aquela emoçãozinha de reta final, assim. Então a gente não tem nenhuma certeza do que vai acontecer, por exemplo, de uma eventual definição em primeiro turno, e nem uma disputa muito embolada, que também deixa os ânimos acirrados até certo ponto demais, né? Então essa pesquisa, ela veio dar aquela emoção forte de reta final, mas sem ser um cenário de caos, assim. Um dos fatores para isso é que todos os candidatos que estavam pontuando bastante nas duas pesquisas anteriores cresceram, né? O que significa isso? Por exemplo, o Ratinho na pesquisa anterior tinha 42, agora tem 44, né? Está dentro da margem de erro, mas aparentemente cresceu 2 pontos, né, percentuais. A Cida, que tinha 13, saltou para 17, né, um pouco fora aí da margem de erro, teve também um crescimento. E o João Arruda, que estava com 6, passou para 10, também teve um crescimento. Ou seja, nesse cenário, os 3 candidatos que mais pontuaram nas últimas pesquisas tiveram um crescimento, estão comemorando, portanto, o resultado da pesquisa Ibope, né? Um dos motivos dos 3 terem conseguido crescer é que está diminuindo aquela margem de eleitores indecisos, ou seja, a gente está se aproximando, né? Domingo, fora esse, o próximo, todos nós vamos às urnas para escolher o próximo governador. As pessoas estão saindo daquela zona de indefinição, de não sei se voto em quem, né? Por isso justifica esse crescimento desses 3 principais candidatos. A pesquisa Ibope, ela permite uma série de estratificações, uma série de recortes, como a gente chama no jornalismo. Permite que você consiga ver como os candidatos estão saindo em várias áreas, tanto geográficas, né, tanto em que cidades, regiões eles estão saindo melhor, como com vários tipos diferentes de eleitor. Desde instrução, graus de instrução, até, por exemplo, homens, mulheres, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, até porque na Gazeta do Povo, quem entrar na nossa página, Gazeta do Povo Política Paraná,
vai conseguir encontrar pelo menos 8 textos que foram feitos de ontem à noite, da divulgação da pesquisa para hoje, tanto destacando esses números de uma forma informativa, né, quanto de uma forma analítica. Por exemplo, os blogueiros, tanto o João Frei quanto o Rogério Galindo, analisaram esses dados para tentar entender o que uma pesquisa significa. Lembrando que uma pesquisa é uma fotografia de um momento, mas ela precisa ser lida como uma tendência, né? Normalmente os estatísticos defendem que uma pesquisa precisa ser olhada como uma tendência. Então, nessas matérias que foram publicadas, principalmente nessas de análises, mostram o que a pesquisa quer dizer na prática, né? O que ela indica como tendência eleitoral. Até essa questão da tendência, quando a gente fala questão de primeiro turno, vai para o primeiro turno, vai para o segundo turno, a gente tem que analisar a questão dos votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos. Nessa questão dos votos válidos, na pesquisa anterior, o Ratinho tinha 61%. Agora ele está com 54%. Então é essa questão de tendência que a Kátia mostrou, né? O Ratinho, na questão dos votos válidos, vem nessa questão da tendência. Você apontaria alguns motivos, Kátia, assim, para essa questão da tendência dos votos válidos? O que acontece? Por que diminuiu, né? É porque mais pessoas disseram na pesquisa anterior que não tinham definido qual era o seu voto. E essas pessoas que disseram que não definiram ainda, elas não entram no voto válido, ela não tem uma definição, né? O que acontece agora? Com essa redução no número de indecisos, cai o percentual do Ratinho Júnior, vai para 54%, lembrando que uma eventual decisão em primeiro turno teria que ter 50% dos votos mais um voto, né? Então ele estaria com 54%, pensando na margem de erro aí de 3 pontos percentuais, ele está no limite hoje de a gente dizer se vai ter primeiro turno ou se a gente vai para um segundo turno, né? E é essa indefinição do ponto de vista não do voto do eleitor, se ele vai votar, se ele já escolheu o seu candidato, mas se a gente vai ter segundo turno ou não, que deu que veio com essa emoção dessa pesquisa, né? Então, explicando o dado, né? Essa diminuição da questão dos votos válidos tem a ver com o aumento no número de eleitores que já decidiram para quem vão votar. Isso, porque no fim de agosto nós tínhamos 15% de indecisos, né? Agora está em 9%. Então, a eleição se aproximando vai diminuindo essa questão. E também o Ibope divulgou os dados para o Senado. Vamos dar uma olhadinha na pesquisa para o Senado, em que mostrou uma mudança muito grande na questão do segundo lugar. Então, a pesquisa do Senado, o candidato Requião com 39%, candidato Beto Richa com 17% das intenções de voto, Flávio Arnes com 16%, professor Eurovisto com 15%, Alex Canziani com 14%. Então, Requião em primeiro lugar e tecnicamente empatados Beto Richa, Flávio Arnes, professor Eurovisto e Alex Canziani. E para analisar esses números, né, aqui estamos aqui com a Ange, que ela acompanha essa questão do Senado. Conta pra gente, Ange, o que está acontecendo, que agora a eleição para o Senado pegando fogo, né? Lembrando que o eleitor, nessa eleição, vai votar em 2 candidatos para o Senado. Exatamente, são 2 cadeiras e a gente tem realmente uma diferença muito grande da última pesquisa para cá. E o nome ligado a isso tudo é realmente do Beto Richa, né? O Beto Richa que era aí o grande concorrente talvez da segunda cadeira. A gente fala segunda cadeira porque o Requião vem dominando aí a primeira vaga que ele pretende continuar já desde a primeira pesquisa. E o Beto Richa, que tinha tudo para pegar, para fisgar essa segunda cadeira, foi preso no dia 11 de setembro, para quem não recorda, no âmbito da Operação Rádio Patrulha. Ele ficou preso durante 4 dias. E não só ele, como a esposa dele e várias pessoas do núcleo político dele, então isso foi um abalo muito grande, né? Não que o nome dele já tivesse uma fortaleza, assim, ele, enfim, o governo dele, a gestão dele tinha sido abalado por alguns escândalos, o nome e a reputação dele estavam um pouco em desequilíbrio, mas ele tinha uma leve vantagem frente aos demais candidatos. Com essa prisão, o cenário simplesmente mudou. Por um lado, foi uma surpresa, porque se esperava até uma queda muito maior dele. Assim, o que se previa, o que se discutia era que ele não tivesse tecnicamente empatado com outros 3 candidatos, como ele está agora.
E por outro lado, né, isso mostra que ele ainda tem uma determinada força de voto. O eleitorado dele ainda está, de certa forma, ao lado dele. Ou seja, com quem a gente conversa, cientistas políticos, enfim, pessoas que entendem disso, dizem que mesmo com a prisão e que com essa oscilação do Beto Richa, que antes tinha 28% e agora está com 17%, mesmo com essa oscilação, o Beto Richa ainda está no páreo, a candidatura do Senado. E não tem como tirar ele desse cenário, ou seja, ele ainda está de olho nessa segunda cadeira, e isso fica muito claro, até os números mostram isso. E, claro, né, esses números aí que mostram a segunda cadeira indefinida é normal, porque a gente está nas semanas finais para a eleição, o cenário ainda, a decisão do eleitor, o eleitor ainda está um pouco flutuante em relação ao que escolher, né? Então o Beto Richa está em 17, aí a gente tem os demais candidatos logo em seguida ali, o Flávio Arnes, em compensação o Oriovisto Guimarães, que estava, né, mais lá para baixo, acaba subindo e empatando tecnicamente com o Alex Canziani também. O que muita gente fala é que o Beto Richa ainda mantém o apoio dele no interior do estado. Na região metropolitana, em Curitiba e na região metropolitana, esse apoio que ele tinha, essa reputação e essa confiança dos eleitores praticamente cedeu. Isso que fez com que ele caísse tanto nas pesquisas agora. Mas no interior do estado, principalmente no norte do Paraná, né, onde o Beto Richa, enfim, tem a família dele de lá, onde ele ficou lá até a adolescência, ele ainda conserva um eleitorado muito grande que vota nele independentemente de tudo que tenha acontecido. Então isso faz com que ele consiga se manter, de certa forma, ali, né, ainda um pouco à frente nas pesquisas em relação aos demais candidatos. Isso tem muito a ver com o capital eleitoral do governo dele, né, das duas gestões. O Beto Richa não entrou agora na política, né, ele está ali, enfim, prefeitura de Curitiba 2 vezes, governo 2 vezes, e agora ele mesmo falou que ele não ia abandonar a candidatura dele ao Senado. Logo depois que ele foi preso, ele falou com a gente, porque ele acreditava que ele ia conseguir, enfim, e agora as pesquisas mostram que ele realmente não está fora do páreo. Entendi. Até o nosso blogueiro, o nosso colega João Freire, ele fez uma análise comparando a intenção de voto, né, no candidato Beto Richa na pesquisa anterior, que foi o candidato professor Oriovisto Guimarães que herdou boa parte dos votos do Beto Richa. Vocês concordam? Sim, até porque ele é o nome novo que muitas das pessoas estão buscando nessas eleições como um todo, né? Presidência, deputados, governadores, enfim. E ele vem com essa característica de ser alguém de fora que as pessoas estão procurando, é muito esse perfil. E aí isso é muito consequência realmente de ter herdado esses votos do Beto Richa. Agora, dizer que o Beto Richa não vai ficar com uma das cadeiras e que, enfim, tudo que aconteceu com ele, a prisão, os outros demais escândalos, lembrando que o irmão dele, Pepe Richa, agora também voltou a ser preso na última fase da Operação Lava Jato, né, o que liga o nome dele ainda mais, deixa essa ligação dele ainda mais delicada, ainda um pouco precipitado por causa dessa... Se me permite, Angie, eu acho que talvez a pesquisa de Senado era mais aguardada ontem do que a de governo, né? Não se tinha nenhuma mudança muito drástica na percepção, claro que a pesquisa aqui ia mostrar isso, né? Não se tinha uma mudança muito drástica no cenário para governo nos últimos dias, mas tinha uma mudança bem drástica na de Senado. Então, me parece que a de Senado era até um pouco mais aguardada. E você falou bastante, e eu acho importante pontuar, essa questão do capital político do governador, né? Do ex-governador Beto Richa. Por quê? Porque ele é muito presente em cidades do interior, principalmente em cidades pequenas, né? Uma pessoa que ficou 7 anos e pouco no governo, que teve várias ações de governo que tiveram impacto em cidades pequenas, com muitos prefeitos apoiando, com muitos deputados regionais, né? Ele sempre teve a bancada, por exemplo, da Assembleia, sempre com maioria. Tudo isso tem uma força, né? Ele também tem força na região metropolitana. Em algumas cidades da região metropolitana ele tem uma presença bastante forte. Então, em Curitiba ele perdeu bastante voto, né? Já vinha perdendo. Mas na região metropolitana ele tem uma força muito grande. E o Rogério Galindo fez um texto para o blog que é bem interessante, que mostra que entre as pessoas mais escolarizadas, o Beto Richa caiu para o 5º lugar,
né? Se a gente pegar só um recorte das pessoas mais escolarizadas, ele cai para 5º lugar naquele bolo de empate ali que a gente está vendo pela pesquisa Ibope. Então, é um cenário que ele está se desenhando. Essa questão de indefinição de voto era maior com relação a senador do que era para governo. Por quê? Porque como são 2 cadeiras, as pessoas às vezes tinham a decisão de uma cadeira, mas não tinham de outra, né? Essa discussão de voto útil, que não é muito comum em questão de Senado, está sendo usado nos discursos de campanha, tem que votar em fulano para não deixar ciclano entrar e tal, que é uma coisa que a gente não costuma muito ver em Senado. Está acontecendo no Paraná, a gente vê algumas postagens, a gente vê algumas menções a isso em propaganda eleitoral. Então é um cenário bem mais tumultuado do que o cenário de governo hoje. E é como você falou, né? Isso gera aquela emoção de reta final, porque está todo mundo ansioso para ver, afinal, quem vai representar o Paraná no Senado. A gente tem já aí o nome do Requião à frente, com boa folga, e agora a segunda cadeira com 4 pessoas de olho tentando ocupá-la. Entendi. Não sei se você acompanhou os números, na pesquisa anterior, do comecinho de setembro, Beto Richa aparecia com 28% das intenções de voto, agora ele está com 17%. E na questão do Ouro-Visto, o professor Ouro-Visto Guimarães, que nós citamos, ele estava com 3% na pesquisa de 4 de setembro. Agora, na pesquisa de 27 de setembro, ele está com 15% das intenções de voto. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e agora nessa reta final vai ser muito emocionante, né? E essa questão do candidato Ouro-Visto, ele é o candidato ao Senado do Ratinho, né? Então, essa foi uma análise, né, que o nosso blogueiro João Freire também fez, que ele está percorrendo o interior inteiro, estado, né? Exatamente. Ratinho e Ouro-Visto muito fortes nessa exatamente, tecla. Porque o Ratinho tem um campo eleitoral no interior muito forte. Desde o começo, esse campo eleitoral conseguiu sustentar aí a campanha do Ratinho e agora não havia dúvida de que o Ouro-Visto, ficando ainda mais próximo dele, né, mais visualmente próximo mesmo, no começo a campanha do Ouro-Visto foi bem mais tímida, agora não, ela já está num perfil diferente, com certeza isso ajudou muito e depois a prisão do Beto Richa fez desandar de vez, né, enfim, desandou com a campanha dele e trouxe esses votos pro Ouro-Visto, que agora está lá em cima, tecnicamente empatado já com o Beto Richa. Entendi. A gente está falando aqui de intenção de voto para o governo do estado, para o Senado, então fica também o nosso convite para você responder o nosso quiz eleitoral, que ele mostra qual foi a resposta dos candidatos, né, para várias perguntas que a gente fez para eles. Você pode responder as questões e ver como os candidatos, quem que pensa igual a você. Fica aqui o nosso convite, aqui na página da Gazeta. Você pode fazer o quiz para os candidatos ao governo, ao Senado, a deputado estadual, a deputado federal. Você responde 10 perguntas, múltipla escolha, bem rapidinho, e no final ele calcula um percentual de como os candidatos pensam. Então fica aqui também o nosso convite. Meninas, vocês já fizeram o quiz? Como é que foi? Podemos revelar, né? Podemos revelar. Eu queria aproveitar, Bruna, para fazer um convite. A gente está a poucos cliques, a poucas curtidas de conseguir 5.000 curtidas na nossa página especial de Facebook da Gazeta do Povo Política Paraná. Para você que quer saber as notícias do nosso estado na política, que é o que está bem quente nos últimos dias, se você curtir lá a nossa página e pedir para seguir primeiro, o que vai acontecer é que você vai receber primeiro as nossas informações, além do WhatsApp. A gente também distribui as informações primeiramente para quem acessou os nossos grupos de WhatsApp. É isso aí. Bom, fechamos nossa propaganda. Então agora a gente pode ir para o segundo tema. O segundo tema é que você, leitor da Gazeta, também vai acompanhar em tempo real aqui com a gente. Hoje, a partir das 18 horas, tem o segundo debate entre os candidatos ao governo do estado. Então começa às 18 horas na RIC TV. A duração aí até ali às 20 horas, vai ter 1h45 de duração do debate. Nós vamos fazer toda a cobertura em tempo real. E aí agora vamos ver o que a gente pode adiantar com relação ao debate. O que você acha, Cátia? Como que vai ser o tom desse debate? Eu acho que a própria pesquisa que a gente já estava falando deve dar uma esquentada, né? Imagino que o assunto pedágio, tendo em vista a fase da Lava Jato que aconteceu essa semana, vai estar em alta. Essa é uma novidade, porque até então o assunto pedágio estava passando bem ao largo da campanha, né? Em campanhas anteriores sempre esteve bem presente, esse ano
estava bem distante, assim, estava pouco sendo discutido. Eu imagino que com a Operação Lava Jato, realizando prisões e mostrando escândalos de corrupção com relação ao pedágio do Paraná, eles vão inclusive perguntar entre eles ou destacar alguns aspectos que eles pretendem mudar, né? Então eu acho que pedágio vai ser um assunto que vai ser bastante discutido, né? Apesar de pensar que vai ter assim um certo tom de reta final de campanha, afinal de contas vai ter mais um debate na semana que vem, mas a gente já está se encaminhando aí para aquele momento de ou toma-se decisões ou não se toma, né, de enfrentar os demais concorrentes ou não. O tom de campanha até agora diz que não deve ser um debate muito pesado, assim, não deve ser um debate muito agressivo, né? Ou porque muitos deles têm telhado de vidro, assim, e às vezes, por exemplo, o Ratinho não critica o governo Beto e não critica a Cida por ela ser uma continuidade do governo, eles ficam numa situação de evitar farpas entre eles, porque tudo pode acabar respingando um no outro, né? A gente imagina aí o João Arruda um pouco mais à frente, né? Até porque ele deu uma subida na pesquisa. Se ele for tentar algo agora para tentar passar a Cida, tem que ser nessa última semana, né? Então ele pode ter uma postura um pouco mais à frente no debate, mas eu não vejo, talvez, uma percepção aí que não vai ser um debate muito tenso no sentido de brigas, assim, né? Acho que vai ficar ainda no debate de ideias. E você acha que a questão do pedágio, Kátia, você que é nossa especialista em pedágio, pode elevar a atenção? Por que você acha que os candidatos deixaram de tocar nesse ponto que é tão crucial aí para o eleitor paranaense? E por que você acha que eles não trouxeram isso para a campanha deles? Porque é um chamariz de voto, eu acredito, dependendo do que ele pensar em relação a isso. O pedágio ele já foi muito batido em campanhas anteriores. Então, começar muito falando de pedágio significaria ter uma cara de remember, assim, de eu já vi isso na campanha passada, né? Um outro motivo pelo qual eu acho que eles não falaram muito é o seguinte: eles vão ter que tomar decisões efetivas, né? Uma coisa é você falar mal do pedágio, né? E você não ter nada de efetivo para fazer, você poder jogar politicamente com isso. O próximo governante, ele vai ter que efetivamente decidir sobre o pedágio a partir do momento que vai encerrar o contrato na gestão do próximo governante. Então, falar do pedágio significaria se comprometer. Então, muitos estão evitando se comprometer, estão dando respostas assim mais normais, digamos, sobre o pedágio, não mais efusivas. E um outro motivo pelo qual eu acho que o pedágio saiu de cena, assim, na campanha, é que tinha outros temas mais palpitantes, né? Por exemplo, funcionalismo público, né? Com tudo que aconteceu na gestão do Beto Richa, o assunto funcionalismo público acabou, por exemplo, suprimindo o debate, o pedágio do debate eleitoral. Entendi. Então agora é esperar a gente para ver esse debate, porque vai chegar em algum momento do debate que os candidatos vão poder fazer perguntas entre si. E a mesma pessoa pode responder, né? Ser o alvo das respostas. Então vamos esperar para ver se essa pessoa, quem vai ser o alvo, né? Se vai ser Ratinho, que está liderando as pesquisas, né? Como que vai funcionar esse debate? Qual a sua expectativa, Ange, para o debate? Eu imagino que eu também não vejo assim um confronto muito nítido nesse debate. Eu acho que, principalmente agora nas últimas semanas, claro que eles precisam se sobressair e mostrar para o eleitor, enfim, como eles estão defendendo as suas propostas, mas eu acho que eles estão mais pisando em ovos do que pensando realmente em ser mais agressivos uns com os outros, assim, até porque a gente não tem uma folga muito grande em relação, por exemplo, ao segundo e terceiro candidato. Qualquer erro ali pode fazer a Cida cair e o terceiro candidato subir e vice-versa. Então, é uma situação bem mais delicada. Eu acho que a gente vai ver algo que não diverge muito do anterior, não. Vai ter milhões de pessoas assistindo, a gente vai estar fazendo a cobertura em tempo real, então você pode assistir na TV, fique com a gente como segunda tela, vendo a questão a gente está em tempo real ali fazendo comentários, análises, e assim que o debate termina, fica também o nosso convite para você vir acompanhar aqui com a gente, que vamos estar em vídeo, né, aqui no estúdio, ao vivo. E aí já com os titulares aqui do Fato do Dia, Rogério Galindo e João Frei, que logo mais à noite estarão aqui com vocês. Ange e Kátia, obrigada. Imagina, obrigada por toda a participação, toda a opinião.
E até a próxima. Leitor, obrigada mais uma vez por acompanhar com a gente. Continue acompanhando, que nós estamos sim na reta final da eleição. Até a próxima.